eu vi uma notícia a respeito de um eclipse lunar meio estranho, estava no dia 8 de abril. Dia 8 de abril. E aí me fez refletir em tudo, a minha vida, quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, como... E eu comecei a lembrar, falei, vou falar para os irmãos a respeito de quem eu sou. Uma parte da minha vida. Por exemplo, eu nasci no dia 8 de abril de 1962. Portanto, eu estou com 61 anos. Você sabia que o número 7 é o número da perfeição? E cada vez que o homem completa uma idade, que é a soma dos números dá 7, ele está na sua idade da perfeição. Só que nesse período ele pode ascender ou ele pode desandar nesse ano. Então esse ano é a idade da perfeição do homem. Se ele tiver com boas intenções e tudo, ele tem tudo para prosperar nesse período. A idade de 7. Ou seja, 7 anos de idade, uma criança ainda, mas depois vem 16, 6 mais 1 é 7, depois vem 25, 5 mais 2 é 7, depois vem 34, 3 mais 4 é 7, e assim sucessivamente, 43, 4 mais 3 é 7, 5, 52, 5 mais 2 é 7, 61, 6 mais 1 é 7, e assim vai. Cada vez que você somar o número da sua idade e der um 7, você está na idade da perfeição. Então eu nasci no dia 8 de abril de 62, estou na idade da perfeição. No último ano o Pai tem me falado coisas e me mostrado coisas faz pouco tempo, como eu disse nos meus vídeos, faz uns 3 anos que eu conheci o Pai, e através do YouTube, o Pai usa até esse instrumento que eu acho maligno, para mostrar as coisas também, porque ele criou todas as coisas, então nada mais justo do que ele usar, apesar desse instrumento ficar o mal sempre querendo cortar, censurar e tudo, mas algumas coisas fiz um vídeo, aquele vídeo que eu coloquei antes desse, eu tive que fazer uns cortes nele porque a plataforma censurou. Em 5 minutos, quando a plataforma derrubar, ele está completinho no Telegram, sem os cortes, mas aqui eu tive que fazer uns cortes. Então, ainda falando da minha pessoa, nasci dia 8 de abril. Eu sou de uma família de 7 irmãos. Minha mãe sempre contou nos eventos de família, nos aniversários, festa de casamento, essas coisas, sempre surgia esse assunto, não sei porquê. É lógico que eu sei, né? Uma coisa que o Criador estava revelando. E hoje eu sei porquê. Ela sempre dizia assim, ó, minha mãe, o Fares, meu nome, o Fares é o único dos filhos que foi recebido com festa quando nasceu. No dia que eu nasci, minha mãe foi de manhã cedinho para o hospital, Cruz Azul, lá em São Paulo, morava lá na ABC Paulista, em Santo André. Quando ela voltou, por volta do meio-dia, 1h, estava tendo um desfiles lá na cidade, no centro de Santo André, bandas e fanfarras. E isso marcou para ela, que é o único filho, que foi recebido com festas. Aí isso me emocionou, sabe, hoje, porque, poxa, o pai preparou uma festa para mim. Olha, é muito emocionante pensar nessas coisas, para me receber. Depois, o maligno, acho que não gostou muito, foi, com 8 meses, eu tive um problema de saúde, minha mãe levou no médico, o médico falou para minha mãe assim, ó, minha senhora, pode se preparando porque a senhora vai ter um vegeto na cama. O que seu filho tem é paralisia infantil total. Eu mexia só os olhinhos, assim, com 8 meses. Aí eu creio muito nisso. O pai falou, não é nada disso não. Eu estou para casa, fui curado. Aí mais tarde, com 9 anos de idade, eu não tenho nem sequela de paralisia, nunca tive. Com 9 anos de idade, eu tive uma doença, 9, 10 anos por aí, que chamava escarlatina e virou reumatismo no sangue. A ciência chama de febre reumática. E todos os meses eu tinha que fazer exame de sangue no hospital Cruz Azul lá. E toda vez que eu ia lá, o médico falava para mim assim, você vai morrer. Dos 9 anos, dos 10 anos você não passa. Você vai morrer. Dos 11 anos você não passa. Todo mês ia lá, já pensou se falar com uma criança, você vai morrer, vai morrer, não.
complicado, né? Vai morrer. Mais ou menos até por volta dos 12 anos de idade, eu recebi essa ameaça. Como se ele tivesse um revólver, uma roleta russa com uma bala. Você vai morrer. Mas dos 12 anos você não para. Você vai morrer. E aí eu com 12 anos, não aguentava mais tomar remédio, Bezetacil, IAS. Bezetacil, 1.500 miligramas, terrível. Aí eu cheguei na porta da farmácia, voltei para trás. Cheguei em casa e falei para minha mãe assim: mãe, só tem dinheiro para comprar um caixão para mim? Que conversa é essa, moleque? Vira essa boca para lá, né? Atitude. Falei, não, sabe por quê, mãe? O médico falou que eu vou morrer, então eu vou morrer, mas eu não vou mais tomar essa porcaria de remédio, não. Não estou aguentando mais, não quero mais tomar. Aí abandonei o tratamento. Abandonei o tratamento. Lógico, os imbecis vai perguntar, mas e aí? E aí eu morri, né? Desculpa a brincadeira, coisa séria. Aí abandonei o tratamento e nunca mais tive nada. Lógico, aos 16 anos eu comecei a perder todos os meus dentes na boca, consequência do medicamento. As dentaduras, desde os 20 e poucos anos, dentadura. Eu era adolescente ainda, não tinha nem casado, já usava dentadura. Por causa da Bezetacil. Mas nunca ninguém comprou uma dentadura para mim, nem... Mas nem quero também o dinheiro dessa podridão. Aí eu, agora recentemente, em 2016, eu tive uma doença. Eu fui fazer os exames, porque eu tinha que fazer o exame corriqueiramente, para o ASO, né? ASO é atestado de saúde ocupacional que as empresas pedem para se garantir que o funcionário não ponha na justiça qualquer coisa, então elas pedem esse exame. Não estão nem um pouco preocupados com a sua saúde, é uma deles. Nem te dão o resultado dos exames, nem te falam nada, está apto ou não está apto, acabou. Então é para eles se defender, mas também, sem não. Aí deu lá que eu estava com problema no pulmão. A mocinha falou para mim, olha, vou falar uma coisa para você. Vai procurar um pneu, que a sua espirometria deu problema. Eu falei, tá bom. Aí naquele ano eu fui fazer uma viagem grande para trabalho, eu trabalhava viajando no Brasil todo, viajei o Brasil inteiro, de norte a sul. Aí eu fui para Santa Catarina, no mês de dezembro, aí fiz uma obra, saí de Santa Catarina, peguei ferramenta, fiz as fichas, tudo lá na empresa que estava entrando para trabalhar naquela época. Aí fui para o Paraná, fiz uma obra na Pocamar, aí viajei para o Mato Grosso, Angélica, em Vinhema. E, conclusão, fiquei 3 meses fora de casa viajando. Chegou no 3º mês, eu estava lá em Vinhema, fazendo manutenção numa usina. O patrão ligou e falou, você vai? Ele falou, não, peraí, não vou para lugar nenhum não, moço, eu tenho família. Não, mas aqui você fala, não, cara, eu tenho família, faz 3 meses que eu estou fora de casa, eu estou voltando para minha casa. Não, eu falei, cara, quer você queira, quer não, se você não quiser, dá parte da minha casa, então eu vim embora. Aí vim embora, aquele ano, 2017, acho, mês de março mais ou menos. Aí fui procurar um pneumo, na cidade que eu moro. O pneumo não tinha. O prefeito que tinha até na cidade tinha brigado com todos os médicos, chamou tudo de vagabundo e mandou tudo embora, contratou um monte de garotada molecada lá e não tinha pneu. Aí eu descobri que quando não tem, só que eu só descobri isso no final do ano. Eles têm que te encaminhar para um outro município. Aí eu fui na ouvidoria e falei e tal, e falei, vocês estão esperando trazer um atestado de óbito aqui? Aí mandaram eu para a Unicamp, hein, olha. Primeira consulta que eu fui na Unicamp, a médica falou para mim, eu sabia que essa doença, eu estava com enfisema pulmonar e fibrose cílica no pulmão. Aí ela falou, você sabia que essa doença sua aí, enfisema, quando é diagnosticada, a expectativa de vida é de 1 a 3 anos? Eu falei, maravilha, obrigado, você está dando 2 anos de vida, porque esse ano inteiro eu perdi, você me deu diagnosticado no final do ano passado e eu perdi 1 ano inteiro, você está me dando 2 anos de vida, será que o pai sabe que você está me dando toda essa mordomia? Porque o mal é assim, quando te falam que você vai morrer, você reprime, então você morre mesmo, por depressão, entendeu? Todo mundo vai morrer, se você falar todo mundo vai morrer, tudo bem, aí todo mundo vai morrer, eu vou morrer também, entendeu?
Não pode ter medo de morrer. A morte é um sono, você descansa, rapidinho está lá no meio. E aí eu falei, obrigado, né? 2 anos de vida. Aí fiquei 2 anos indo lá, quando eu comprei a medicação, comprei uma caixa, ensinei eu tomar 1 ou 2 comprimidos, um comprimido que você espirra um pozinho na boca e não pode ficar na sua boca, tem que escovar os dentes por 10 minutos. Eu falei, cara, mas peraí, não pode ficar na minha boca, mas aqui dentro pode? Como é que é isso? Aí fui ler a bula, todos os podes que tem na bula pode causar, ele vai causar, ele vai te matar. Então ele mata, mas mata em 2 anos. Então eu não tomei, continuei no ar, no tratamento, durante 2 anos, e não tomei a medicação. No final de 2 anos, vamos fazer uma bateria de exames e tal. Aí fui fazer a bateria de exames, aí chamou eu para consulta a médica, para passar os resultados dos exames. Aí eu andei pesquisando na internet também, algumas coisas a respeito das doenças, né? Depois de 2 anos com a doença. Aí eu descobri que o enfisema pulmonar, ele te dá direito a estacionamento privativo, sabe? Cadeirante, deficiente, então ele te dá direito a isso. E eu descobri também que a fibrose cílica, que era o que diziam que eu tinha, ela dá direito à isenção de imposto de renda. Então, quando a médica chegou com a avaliação dos resultados do exame, eu falei para ela, doutora, já faz 2 anos que eu estou tratando aqui, até agora só me falaram dos mal e tal, mas benefício, ninguém falou nada, e eu andei pesquisando. A fibrose cílica, ela me dá direito à isenção de imposto de renda. Você não quer fazer uma declaração para mim? Na hora que eu falei declaração para mim, que diz isso, a mulher mudou, sabe, a fisionomia da pessoa. Não, olha, vou falar uma coisa para o senhor. Eu vi a chapa do pulmão do senhor, o pulmão do senhor é branquinho, coisa mais linda. O senhor não tem uma fibrosezinha no pulmão, não tem nada. Eu falei, opa, obrigado pela cura, né? Pela cura do que isenção de imposto de renda. Puxa, maravilha. Aí eu continuei falando. Falei para ele, então, eu pesquisei também. Eu descobri que o enfisema pulmonar, ele dá direito a estacionamento privativo. A senhora não quer fazer uma declaração para mim? Ele falou, não, ó, eu vou falar uma coisa para o senhor. Até dá direito, mas o direito é só para quem tem abaixo da capacidade pulmonar, abaixo de 50% da capacidade pulmonar. E o senhor está com 67%. Você sabia que com 70% acima você já não é mais enfisema pulmonar? Eu falei, eu sabia, também descobri isso aí. Mas que eu estou com 67% e não estou sabendo agora. Eu falei, então, se você forçar um pouquinho mais no tubinho, você passa 70%. Eu falei, passa, né? Eu falei, então, praticamente você não tem nem enfisema pulmonar. Eu falei, olha, melhor do que estacionamento privativo, mais uma cura, muito obrigado pela cura. Quer dizer, passei 2 anos tratando, não tratando, dizendo que tratava. E fui curado, sem tratar, sem tomar remédio. Por que o pai faz? Porque o pai tem um propósito muito grande na minha vida. Eu não sei o propósito qual que é, ainda. Talvez seja esse. Fica mandando mensagens que ele tem posto sobre a minha tutela, a minha confiança. E eu tenho visto muita gente falando, pai, mas sempre alguma manchinha assim que faz com que eu me distancie deles. Por exemplo, eu ouvi o canal do Romilson no início, né? Muito bom. Eu ouvia, não participava, não dava opinião, só escutava os nomes originais, essas coisas. Me induziu a comprar uma Sagrada Escritura com os nomes originais, que é essa que eu tenho. Não estou aconselhando ninguém a comprar, porque é só comércio, né? Tem algumas correções, tem muitas correções, mas não tem o terceiro, dos três evangelhos, ela não tem o de João. Devia ter arrancado os outros 2 também, de Marcos e Mateus, né? Que é a Látima, mas Marcos e Mateus tem. E os nomes originais tem também uma boa parte, mas depois ele dá umas falhadas e aparecem os nomes paganizados, né? Mas ela é bom, a gente já conhece os nomes originais, quando a gente vê os paganizados, você tem como original e você sabe a versão verdadeira. Então foi bom para isso, eu aprendi os nomes através disso aqui. E, inclusive até hoje se tem muita polêmica a respeito do nome do Criador, né? Os professores do hebraico não ensinam
Eu vi um canal de uma moça, comecei a assistir uma moça que ela foi fazer o curso de hebraico, e quando ela, justamente por causa do nome, tem muita gente querendo fazer curso de hebraico por causa do nome do Criador. Não adianta, esse povo é, como posso dizer, enganador, ele só quer o seu dinheiro. Ele não vai te ensinar o nome do Criador. Mais de 99% deles não ensina. Esse professor dessa moça do canal falou para ela, então, quando você vê esse nome aqui, você lê Elohim. Não, esse nome aqui, Hashem, né, como eles dizem, você lê isso aí, entendeu? E aí ela tentou fazer lá, e o H final, que é mudo, que não tem uma letra depois, ela colocou o A porque o A do Vav, que assume o som de Ra e Al, ela colocou no H final também, quer dizer, no H final. Então, como Yahuwah, o nome do Pai. E eu aconselho os irmãos a tirar essa dúvida. Sabe como que eu tirei essa dúvida? É lógico que tem, na palavra. A palavra fala assim, ó, é da boca dos animais que sai o perfeito louvor, animais do campo e animais domésticos. Né? Então, é só você pegar um leão rugindo e ele está fazendo o perfeito louvor. Pega o gato minha. O gato ele mia o trigrama. Iau, iau. O gato, o trigrama. Está vendo? O leão, ele ruge tetragrama. Iau, entendeu? É o nome para iau. Leão. E os outros animais também. Alguns pronunciam o trigrama, iau, como a hiena, iau, iau, entendeu? E outros, então o nome do Pai é esse, meu amigo. Não precisa se aprender a homem, se aprender a homem. Está na palavra, está dizendo. É só você fazer a semelhança. Entendeu? Então, dia 8 de abril agora, vai haver o eclipse. O dia do meu aniversário, já pensou? Eu estou na idade perfeita. Não sei se eu consegui, aliás, nem sei, não consegui ser perfeito para o Pai, porque eu sou um pecador, cheio de falhas, como Saulo de Tarso dizia, tem espinhos na carne. Mas eu, nesse último ano, faz um ano, eu abandonei tudo, casa, família, filhos, carro, aposentadoria, tudo dessa terra eu me abandonei. Deixei tudo para lá, para a mulher, para os filhos, pega tudo para vocês, eu não quero mais nada, tchau, sumi, de mão vazia. E faz um ano que eu estou morando num quartinho na casa do meu irmão, mas eu pretendo sair por aí. Eu já tentei 3 vezes cair na estrada. A primeira vez tentei contato com aquele pessoal de Minas, mas na arrogância deles e depois ouvindo e as expressões que eles falam, a paz de Alcha, sabe, não, peraí, o Messias nunca usou esse termo, não existia nem esse termo na época do Messias, e ele mesmo disse, eu não vim para trazer tranquilidade, eu vim trazer contenda. Então invocar esse demônio, paz é demônio, nas suas reuniões, eu falei, isso eu não sei, tem alguma coisa errada. E eu justamente estou falando isso para ver se chega neles. Falei, pessoal, se conserte nisso. Para de usar esse termo. Eu uso outras maneiras de cumprimentar os irmãos, Tchalaim, Shalom, ou a bênção sacerdotal, que é muito boa, que ao resplandeça o seu rosto sobre ti e seja longânimo, que é mais amor que você pode expressar com o seu irmão. Né? Então, Pai de Walsh, desse canal aqui, não. Agora, mais uma coisa, teve um dos irmãos que perguntou a respeito da incircuncisão. Como eu disse nos meus outros vídeos, eu não tenho profundidade na escritura. O que eu tenho é uma leitura que eu fiz no livro inteiro de Bereshit e Revelações, ou de Gênesis ao Apocalipse. Eu fiz uma leitura inteira, sem interrupção. Em 3 meses eu li inteiro. E eu orei ao Pai e pedi para ele uma religião, um caminho. E ele falou, o caminho é esse, não é religião, não é nada. Então eu tenho conhecimento das escrituras e o Pai tem me dado o que está lá nesse momento. Tem me colocado na minha boca as palavras e o que eu tenho dito. Então não adianta vir com perguntas,
ela, às vezes eu não vou ter resposta na hora, mas eu invoco ao Pai e oro a Ele, e Ele me dá entendimento, se for da vontade dEle, claro. A respeito da incircuncisão, eu orei ao Pai e pedi entendimento. Olha só o que me mostrou. A primeira coisa, fui lá em Abraão, o Pai falou para Abraão circuncidar todos os primogênitos. Peraí, por que isso? Porque a circuncisão foi mais uma coisa para estar linkada ou relacionada ao primogênito que o pai ia salvar lá no Egito, quando ele mandou o anjo da morte a passar pelo Egito, os primogênitos iam ser salvos. Então a circuncisão do primogênito era para ela ser lembrada sempre com o primogênito do Egito, que o pai livrou, o primogênito do povo de Israel. Entendeu? Depois o povo tornou-se um hábito, costume, circuncisar, e eles circuncidam todos que entram para a religião. Não era necessário, na época era só o primogênito. Isso tornou um hábito. Por isso que o Messias vem e na palavra fala que ele foi circuncidado por causa do costume do povo hebreu, porque era um costume, não era um mandamento perpétuo. Então, para esclarecer ao irmão e alguns outros que têm dúvida, a circuncisão não tem necessidade. O pai não vai te condenar por falta dela. E nem por ela também, porque não é pecado. Se quiser circuncidar, é seu critério, não é necessário. O que é necessário para a salvação é o que vem depois. É o Messias. E esse povo que prega a circuncisão e tal, não aceitou ele ainda. E não reconheceu ele. Isso é o mais importante para a salvação. Yahshua, o Mashiach, o Messias sacrificado no madeiro. Entendeu? Ele veio depois disso. Inclusive, na época dele, depois que ele subiu para o Pai, os apóstolos, teve vários debates a respeito disso, e o Pai mostrou para Bacos várias carnes consumir e esclareceu a mente deles. Falou, olha, o Pai não faz acepção de pessoas. É justamente por isso. É circuncidado ou não, os que o Pai escolheu, ele não vai negar porque não foi ou não foi. Ele não faz acepção de pessoa, entendeu? Ele fez esse costume, esse hábito para os povos lembrar. Circuncisão e relacionar ao primogênito salvo do Egito. Primogênito na passagem do Egito, entendeu? Está linkado. Agora, é obrigatório? Não é. Se quiser, se sentir na sua consciência, tá. Se não achar que faça, é porque não precisa. Não precisa se preocupar com isso. Se preocupe com Yahshua. Peça perdão dos seus pecados e das suas iniquidades para Yahshua, que é o cordeiro sacrificado no madeiro. Entendeu? E peça para Yahweh, seja benevolente comigo. Ser benevolente contigo. A pureza e na sinceridade do seu coração vai trabalhar. E as proezas ele já fez para nós. É isso que nós temos que reconhecer e valorizar. Quando eu falei a respeito da arca, ele pôs lá no Gólgota, o sangue do cordeiro ser espargido sobre a arca, isso já é uma proeza imensurável. Entendeu? Você tem que parar e analisar, poxa, 200 anos antes, ou não sei quantos anos, bem antes, escondeu lá a arca. Ninguém se falava em arca mais, por quê? Estava preparado para conhecer. Aliás, eu já falei no vídeo, a primeira vez que o Pai falou, isso aí muda muita coisa desses ensinamentos, que ia enviar seu ungido para o perdão dos pecados, foi para Adão, lá no princípio, quando Adão caiu, que ele falou, eu falei no vídeo, que ele precisava de mais cordeiro. Depois ele perguntou para o Criador, até quando o homem vai fazer o sacrifício do cordeiro? O Criador falou, até quando eu enviar meu ungido, quer dizer, lá para Adão. Adão já sabia que ia vir um ungido para o perdão dos nossos pecados. E ele veio. E o Pai fez tudo para facilitar a nossa vida, porque já pensou, eu já falei da logística, ter que ir lá em cima de uma arca, milhões e milhões no mundo. Ia ser difícil, entendeu? Então o seu filho veio e fez eterno.
sacrifício diário. É por isso que eu venho falar do templo que está sendo construído e do portão aberto. Você sabe o que vem por trás disso, né? Esse templo e o portão aberto. Esse Messias, homem da perdição, ele vai colocar a abominação desoladora sobre a humanidade. Nesse período, na Páscoa de Israel, do dia 14 ao dia 21 de Nissan, ou seja, do dia 22 de abril, começa mais 7 dias para frente, dia 29 de abril, nesse período será posta a abominação sobre a humanidade. E essa abominação vai ser extinta, terá um período de duração de 1290 dias. Como está escrito na palavra, feliz é aquele que passar os 1315. Essa abominação vai exterminar 92% da humanidade. 90% princípio, o Messias vem, mais 2%, como eu expliquei em outros vídeos, como tem aquela pirâmide, coisa assim. Aliás, aquela pirâmide que eu fiz um vídeo, foi bom ter lembrado, não foi eu que desenhei aquela pirâmide, nem quem criou aquela pirâmide. Aquela pirâmide foi o seguinte, eu vi um canal de um certo senhor aí no Paraná, de notícias e tal, e ele pediu para a inteligência artificial gerar uma imagem do momento em que nós estamos vivendo, estamos passando. Inteligência artificial, o sistema, gerou várias imagens para ele, que ele não apresentou as outras, e gerou essa da pirâmide, essa imagem da pirâmide. O pezinho dela tem a cabeça do Satã lá, você colocar aquele fogo lá. E ele colocou no canal dele, e perguntou, eu não sei o que representa isso, né, o que significa. E eu estava assistindo as notícias dele e vi a imagem que ele colocou. Então eu falei, eu sei o que representa e o que significa. Pirâmide, eu fiz um videozinho lá e não apareceu na proporção lá, que eu expliquei as vídeos. Representa isso que vai acontecer, a grande tribulação, toda aquela coisa. E na pirâmide, no desenho da pirâmide, do primeiro shot que eu fiz, tem os nomes e tem umas datas e tem uma série de coisas lá que está meio pequenininha assim, mas pausada para você ler. E eu coloquei lá embaixo no rodapé 5.996 e em cima eu coloquei 6.000 e coloquei na frente, talvez nos observarem, 212 de defasado. Ou seja, até o povo hebreu se perdeu nas contas das datas, dos dias. Nós estamos 212 anos defasados da realidade. Quando atingiu 6.000 é o final do sexto dia, é o início do sétimo dia, entendeu? Então nós estamos nos 5.996, 4 anos, 2028, inclusive pela figueira foi plantada, nós sabemos, a figueira foi plantada em 1948. Não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. 1948, mais 80 anos, não fica atento. O sistema fica quando é 2030, né? O governo mundial já está regendo as nações desde 2018. Entendeu? A nova ordem mundial começou em 2018 e eles estão colocando um engano para as pessoas ficarem perdidas. A nova ordem mundial é quando foi eleito lá o anti-Machia, foi em 2018. Depois veio a peste no mundo e essas coisas depois, entendeu? E talvez até por isso tiraram meu ouvido falar essas coisas, né? Mas os irmãos sabem o que veio depois disso, que tiveram passado aí, esses apuros aí. E agora, o que me surpreendeu, o maligno quer matar mesmo, destruir. Ele chamou o Putin e o pessoal da guerra, guerreiros de palavras, sabe só como ele quer mesmo, mortes e mais mortes, maligno. Guerreiro de palavras. Agora a coisa vai ferver lá na Europa, agora o povo está apavorado, lá está todos os países lá se mobilizando para coisa. Mas é lógico que ali na frente, a proposta, olha, o plano dele é outro, ali na frente ele decreta a paz, ele faz a abominação sobre, para enganar o povo hebreu, né, mais uma vez, né, que é o Messias que decretou a paz no mundo, porque aqueles acredita nisso, né? O Messias vai vir e vai decretar a paz mundial. E aí ele vai fazer essa proeza, está jogando lenha na fogueira agora, para depois falar, não, para com isso, pô, né? Vamos conversar, vamos dialogar e tal, e
promover uma paz para fazer o nome dele. Só que a palavra fala, por acaso enganaria até os escolhidos. Mas os escolhidos, se tiver me ouvindo, já sabe quem é e sabe o nome. O anti-Machia. Quando ele foi eleito com 66,06% dos votos. Cada vez que fez o sinal, o símbolo deles lá do meio, né, entendeu? Dizendo para o mundo, né? Chegou aqui Mas é mais isso que eu tinha que falar para os irmãos. Fica atento e a colheita é eminente. Dos 144 mil. Eu não sei se eu sou. O que é a casa de oração para o Pai? É a cidade de Jerusalém. O Messias, a nação de Israel é a casa de oração. A nação toda. O Messias, quando ele saía fazendo as suas coisas, tudo nos campos. Quando ele subia para orar no Monte dos Oliveiras, quando ele ia para o deserto para estar lá, entendeu? Os lugares, o Pai está em todos os cantos, não está dentro de templo. Dentro de templo, o Pai não habita. Por isso que o povo hebreu também, assim, no sistema, eles pecam o terceiro mandamento. Quando você vai pedir para o professor de hebraico te ensinar hebraico, ele não te ensina, está pecando o terceiro mandamento. O terceiro mandamento é não usar o nome, o primeiro mandamento é não usar o nome Maraial sobre todas as coisas, certo? Depois, não usar o nome do Pai em vão. Primeiro, amar o Pai. Depois, não usar o nome do Pai em vão. E eles usam em vão. Por quê? Porque dentro do templo o Pai não habita. Você só fala o nome do Pai. Outra coisa do templo, que as pessoas não se dão conta, elas pensam que pode fazer um monte de lambança a semana inteira, aí no domingo o Pai vai estar lá no templo esperando ele. E aí, meu filho, como é que foi sua semana? Oi, aí. Gente, não existe isso. O Pai está todos os momentos, todos os dias, todos os tempos ao nosso lado. Tem que ir lá no templo para falar com o Pai que ele vai estar lá no templo? Oxe, é um consultório lá. Não existe isso, entendeu? Por isso que a humanidade desviou. Por quê? Faço pinto de borda a semana inteira, e o Pai está escondido lá dentro do templo, não está vendo o que eu estou fazendo? É assim, não é assim, gente. Não é assim. O Pai não fica dentro de templo e nem está dentro de templos, entendeu? Toda vez que o Messias tinha coisas de templo, tinha conflitos, né? Sinagoga de Satanás, chamou ele de sinagoga de Satanás, por quê? Falou na lata, sinagoga de Satanás. Templos é a sinagoga de Satanás, não é do Pai, entendeu? Então tem que buscar ele onde você estiver. E você pode decretar qualquer lugarzinho santo que você vai poder estar ali todos os dias, decreta esse pedaço aqui, ó. Esse cantinho aqui é santo. Eu fiz do lado da cama, que eu estou dormindo aqui, do lado da minha cama, o lugar é santo ali do lado da minha cama, porque todos os dias eu tiro minhas sandálias e peço licença ao Pai, falo, vamos conversar, Pai, dá licença. E eu me prostro a Ele e invoco o nome dEle todos os dias. E durante algumas vezes, como por exemplo, vou preparar uma live agora, e peço para Ele me dar o que transmitir, e não deixar eu mentir e nem enganar ninguém. Então, na minha boca, antes de eu conhecer, de eu estar no caminho, eu nunca gostei de mentira. Eu nunca gostei de mentira. Entendeu? Engano, essas coisas, nunca gostei. Nunca fui pessoa trapaceira, nunca fui pessoa exploradora de ninguém, nunca explorei ninguém, nunca vendi nada, né? Entendeu? Muito pelo contrário, eu prefiro ficar no prejuízo do que ter a consciência que eu sequer tive um preço justo na venda, entendeu? Então, eu sempre fui uma pessoa reta. Nesse sentido, eu tenho meus pecados? Tenho meus pecados, tenho vários que eu tenho lutado e buscado. Ultimamente diminuiu um pouco porque eu tenho, mais força, tenho tido mais forças e tenho tido mais comunhão com o Pai. Todos os dias, da hora que eu levanto, é muito bacana isso. Você saber, se sentir que você está, como se diz assim, ligado, antenado, 24 horas por dia, 24 horas por dia não, porque eu durmo, mas acho que à noite o Pai está me vigiando e me olhando e me cuidando. É porque quando eu já saí 3 vezes para o mundo, porque na palavra fala, largue tudo que tem e segue, e eu larguei tudo mesmo que tem, não tem mais nada. E a segunda vez que eu tentei sair, eu levei muito peso, não aguentei o peso, aí parei no beira de uma estrada ali, e dormi no chão lá, no meio da
do lado do canavial, e eu escutei a onça no canavial, torrando lá, do meu lado, e eu não dei nem a vida. Só falei, pai, se for dessa maneira que eu vou morrer pela onça, que seja feita a sua vontade. Vai muita gente vai morrer pelo lado mais feroz, pode ser, não queria sofrer para morrer, mas vou fazer o quê? Eu não quero morrer tranquilo, repousar e acordar lá no reino, soltado. Mas eu dormi na estrada ali, no meio, né? Entendeu? E foi uma noite maravilhosa de sono. Um onça torrando e tudo lá, e eu, nossa, dormi que nem uma pedra, como nós dizemos no nosso giro popular. Dormi, acordei no outro dia tranquilo, sossegado. Dava para mim ter seguido o meu caminho? Dava, mas eu tentei fazer meu almoço, minha coisa, e um vento terrível, não conseguia acender o fogo para esquentar um ovo. E fiquei muito nervoso naquele dia, muito, gritei, pai, fiquei bravo, falei, pô, mas fracassando, e voltei para casa, aí eu fui procurar na palavra, falei, você não me avisou que ia fazer isso. Realmente, eu tinha avisado, eu devia ter dobrado o joelho, me orado. Aliás, essa última vez que eu ia sair também, esses dias atrás, eu sei de novo, preparei uma malinha lá, e passou pinta, pegar a estrada aí dentro da pé com menos peso, e se virar andarilho aí por aí. Dessa última vez eu orei e falei, pai, eu tô saindo, então eu vou. Rapaz, na hora, o pai não falou nada, só que nos deixou sair. Na hora que eu acabei de orar, que a minha malinha estava pronta para mim, estava relampeando lá longe, a cidade vizinha aqui, relâmpago longe assim, vou para cá, né, para o norte. Nem me preocupei com aquele relâmpago. Aí eu moro no quartinho, na casa do meu irmão, e minha sobrinha subiu. Ô tio, posso tirar umas fotos do relâmpago? Parece engraçado. Dos relâmpagos, lá, mãe. Foto de relâmpago de noite? Falei, pode. O que é isso? O pai não deixou. Eu saí. E aí, meia hora depois, eu ia pegar uma estrada, aquele temporal que deu aqui, violento, ia pegar uma estrada. Não, mas usou minha sobrinha para vir aqui para tirar foto do relâmpago. Não, imagina. Então, o pai é tão sutil nas suas coisas que a gente tem que estar atento, tem que estar ligado, entendeu? Porque ele faz as coisas assim, tão sutil. Se a gente não estiver ligado, a gente... E depois que ela acabou de sair, aí fiquei conversando, subi, conversei e tal. Aí eu voltei e falei, pai... Começou a chover logo em seguida, eu falei, pai, muito obrigado, pai. Muito obrigado, maravilhoso, pai. Eu vi o que ele faz, entendeu? Eu vi a mão dele. Está. Às vezes a gente quer as coisas às pressas, da nossa maneira, né? Quer tudo para ontem. Às vezes ele segura uma pouquinho, não. Pesa mais um pouquinho, meu filho. Faça-se merecedor, não. Certo? E que assim seja. Que ao resplandeça o seu nome, o seu rosto sobre ti, e te seja longa. Abençoado e louvado seja Yahweh para todos sempre e sempre. Shalom, shalom. Salvação perfeita a todos.